pode crer que ele está esperando por você. Como um filho que partiu e todos seus bens gastou, mas um dia arrependido o pai voltou. Mas um dia arrependido o pai voltou. Mas um dia arrependido o pai voltou. Ao filho que pede pão, é Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, eu apenas quero melhor e amar o meu irmão. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci, que o seu amor vela por mim, que o seu amor vela por mim, que seja feito assim. Então, boa noite a todos. Gratidão, né, mais uma vez, do carinho de vocês, né? Agradecimento da direção da casa por nos convidar para fazer o Evangelho Musicado. Talvez alguém ainda não assistiu o Evangelho Musicado ainda, que a gente faz já há 7 anos. Tá? Fazemos em Mato Grosso do Sul, fazemos bastante lives pelo Brasil afora, né? Essa semana mesmo fizemos uma para São Paulo. Temos assim alguns marcados, né, para Goiás, para Curitiba, para diversos estados do Brasil. E também temos o nosso canal do YouTube com quase 6 mil seguidores, né? Temos quase 600 vídeos e todos os dias a gente coloca um vídeo. Isso desde o início da pandemia a gente faz isso de forma assim religiosamente. Então vocês divulguem o nosso trabalho, nos acompanhem, né? Já gravamos 2 CDs. Os CDs a gente, nas casas que nós vamos, nós vendemos e revertemos para o trabalho social dessas casas que nos convidam, né? Para pagar uma conta de luz, uma conta de água, para ajudar no trabalho da SUFA. Enfim, tudo aquilo que as casas precisam. Então, humildemente, nós começamos o nosso trabalho. Fazer o Evangelho de Jesus da forma musical. Boa noite, muita paz a todos. É uma alegria muito grande para nós receber esse convite de estar aqui à frente para trazer a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, cada vez que a gente estuda, a gente busca, através da prece, buscar aquilo que vai melhor ser absorvido e que servirá para todos nós, dos 2 planos da vida, né? Sabendo que nós não estamos sozinhos aqui, certamente muitos espíritos estão aqui e também vieram aprender. Então, que Jesus possa nos inspirar, possa nos dar o discernimento necessário, possa estar conosco a espiritualidade desta casa, que coordene esse trabalho desta casa, para que a gente possa, então, trazer a mensagem conforme a gente precisou e aquilo que deve servir para todos nós será o nosso alimento para esta noite. E hoje o tema, vocês já estão vendo aí, é Parábola dos 2 Devedores. Então, a pedido do presidente da casa, então ele pediu para a gente desenvolver esse tema e eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha trabalhado com parábolas, né? Essa já é a segunda parábola que a gente pega. E aí eu tive a felicidade de me deparar com um livro maravilhoso, que é, até que você falou, citou ele na sua palestra, Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. Quem já leu o livro de Amélia Rodrigues, isso aqui, é fantástica a obra dela. Então ela é um dos espíritos que ela viveu na Bahia, tá?
Acho que tem até uma cidade lá de nome Amélia Rodrigues. Você que é da Bahia, né? Você já ouviu falar? Então, quando eu conheci as obras desse Espírito, eu fiquei encantada. Porque ela traz essa mensagem de Jesus, assim, tudo que acontecia nos bastidores do Evangelho, então ela traz pra gente. E é uma leitura, assim, completamente, assim, sensível, né, ao que Jesus falava. Então ela tem uma sensibilidade muito grande de nos fazer, assim, ficar como se estivéssemos ao lado de Jesus, sabe? Tamanha é a sua capacidade de trazer os fatos como eles aconteceram, sabe? Eu achei interessante também que em uma de suas obras, lá, logo no começo, ela fala que ela foi convidada por Joana de Ângeles para trabalhar na equipe de divulgação do Evangelho de Jesus, porque Joana trabalha na divulgação, né? Na parte mais psicológica do Evangelho. E quem psicografa é Edivaldo Pereira Franco. E as obras de Amélia Rodrigues também é Edivaldo Pereira Franco. E aí, como ela foi uma educadora, muito assim, exemplar no tempo que ela viveu, e ela tem essa facilidade de trazer as mensagens. E aí, quando eu li a parábola, eu achei assim, meio difícil de entender, sabe? E quando eu peguei esse livro, justamente quando você falou, eu estava lendo a obra. E aí o outro assunto já era a parábola, sabe? Ela não trata da parábola em si, mas ela conta a história de uma mulher. E justamente essa mulher que vai aparecer na parábola, né? Então, quando você pega o Evangelho de Lucas, do capítulo 36 até o 50, que eles tinham falado dessa parábola. Quando o Salina passou o tema, ele colocou o capítulo 7 e o versículo 41 e 42, que justamente fala só a parábola, né? Mas ele não esclarece o que aconteceu antes, né? E no decorrer de todo esse processo para chegar, culminar nessa parábola que Jesus falou. Então eu achei fantástico. E a gente vai então passando para vocês, assim, e à medida que tiver alguma dúvida, podem falar que a gente vai tentando responder, né? Mas assim, é bastante didático. E a gente fez um resuminho do que a gente poderia estar falando aqui. Microfone. Ele veio como brisa inesperada, trazer suave aroma de paz. Ele veio como luz na madrugada, amenizar a sombra que jaz. Ele veio com seus lábios amorosos falar da nossa dor e fez ver que nada nos seria fácil, mas nos deixou o seu amor. E quem sou eu, o viajante no caminho, em luta interior, e sentir o chamado ecoando no som, na palavra amor. Sou plena de luz, pois meu coração descobriu Jesus. Plena
nós estávamos falando no estudo, né, Carlos? Que a gente é feliz quando a gente descobre Jesus, né? Que a felicidade não é desse mundo, igual Jesus dizia, né? Mas que a gente está aqui para gradativamente a gente ir buscando, né? E cada dia a gente pretende ser melhor do que éramos antes, né? Está falando até com o João. A gente tem que pôr na mente que amanhã é um novo dia e nós seremos muito melhores, né? Então isso é descobrir Jesus, igual diz a música da Ana Cláudia de Pecura. Então a música fala que ele chegou com uma brisa suave da manhã, né? Mas ele disse que não seria fácil a nossa vida. Ele sabia que nós precisávamos crescer, evoluir, e isso tudo não é fácil. Não seria uma felicidade plena o tempo todo. A gente estava falando de felicidade, né? E justamente ele fala, não seria fácil, mas ele deixou o seu amor para que a gente pudesse se autoalimentar desse amor de Jesus. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Estudando, aprendendo, trocando ideias e se confraternizando, que isso que é importante. Então, parábolas, como vocês já sabem, são pequenas histórias que Jesus utilizava para levar as pessoas a uma reflexão, né? E essa parábola, então, fala sobre os dois devedores. Então, eu vou fazer a leitura do item do capítulo 7, do versículo 41 e 42, onde está o cerne da parábola. Então tá lá. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Não tendo eles com que pagar, generosamente perdoou ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste corretamente. Então, o que a gente precisa compreender dessa parábola? Você lendo essa parábola, você parece que ela ficou meio faltando alguma coisa. Não dá para a gente entender por que Jesus falou essa parábola na casa de Simão. Então, é importante que a gente conheça o contexto que ela aconteceu. Porque Jesus não chegou simplesmente foi falando a parábola, né? Uma série de fatos aconteceram antes para que ele chegasse nessa casa e se encontrasse com esse personagem, com essa pessoa, né? De nome Simão, e contasse essa parábola. Então vamos compreender um pouquinho o contexto que ele levou Jesus a falar essa parábola. Então, nesse período, antes desse acontecimento, Jesus já vivia meio famoso pelas curas que ele desenvolvia. Então ele já estava em pleno ministério, levando a boa nova a todos os corações. De modo que uma multidão de pessoas acompanhava Jesus. Onde ele ia, era aquela multidão, sabe? Porque ele devolvia a vista aos cegos, movimentos paralíticos, voz àqueles que não falavam, consolava, esclarecia. Então ele ficava o tempo todo, o pessoal corria atrás dele. E isso, ele morreu, todas as cidades já sabiam que Jesus era esse Messias esperado, que era o Salvador, sabe? E então ele fazia essas curas, e todo mundo que era curado já saía um falando pro outro, de modo que Jesus então ficou meio que famoso e muito conhecido naquela época, né? E aí, então, o que aconteceu? Tinha um homem que se chamava Simão. Não é o apóstolo Simão Pedro, né? Então vamos esclarecer já. Era um fariseu. E os fariseus, eles eram doutores da lei. Eles entendiam muito bem da lei.
Eles sabiam de cor e salteado a lei. Só que eles eram ligados mais às formalidades, né? Às cerimônias, às práticas exteriores. Então, eles falavam, mas não praticavam. Eles não praticavam, eles eram assim. Eram doutores da lei. Entendiam tudo, mas eles eram arrogantes, eles eram orgulhosos, prepotentes, e se achavam justos diante das outras pessoas. Né? E aí então, ele era um homem rico que residia em Magdala. Né? Residia em Magdala. E ele tinha orgulho de zelar pelos costumes da época. Né? Então, como ele era rico, ele gostava de ostentar a sua riqueza, oferecendo banquetes na sua casa. Então, muitas pessoas de renome, pessoas famosas, ligadas à arte, à cultura, à ciência, sacerdotes, magos, todas essas pessoas da alta sociedade naquela época frequentavam a casa dele, né? Ele fazia os banquetes, chamava essas pessoas que tinham notoriedade. E aí, um dia, ele soube que Jesus estava perto de Magdala. Então, Magdala era tipo de uma cidade, uma aldeia. Era uma cidadezinha ao redor daquela cidade que Jesus vivia. De Cafarnaum, aquilo que aparece seriam os distritos, né? Como o distrito de Jacumã, do Conde. Mas era uma cidade bastante movimentada, né? Muitas pessoas iam lá fazer negócios, negociantes. E esse Simão morava nessa cidade. E Jesus estava curando por lá. E ele ficou sabendo que Jesus estaria por ali por perto. Então ele pensou, muito assim, esperto, né? Aí ele falou assim, bom, já que ele está por aí, ele falava consigo mesmo. Já que ele está por aí, por perto, seria bom eu convidá-lo para vir para minha casa. Porque, como ele é uma pessoa que já tem uma certa notoriedade pelas coisas que ele vem fazendo, então é muito importante que a gente, que eu apresente ele para os amigos, que a gente dialogue com ele, né? E aí a gente fica sabendo se realmente ele é o profeta que falam dele, né? Que seja, e se ele for realmente o Salvador, é muito importante para eu, né, ter amizade com ele. Olha só, já. Foi com esse objetivo que ele resolveu fazer o convite para Jesus ir à casa dele. Ele falou assim, bom, eu vou fazer o convite, né, e vou fazer uma recepção para ele. Assim como já fez para várias pessoas, né, que já tinham passado por lá. Então, aí ele mandou os emissários dele levar o convite para Jesus. E Jesus aceitou imediatamente o convite. Né? Então, é importante abrir um parênteses aqui para falar que, naquela época, aquelas casas que ofereciam os banquetes, elas eram abertas ao povo. Então, acontecia assim, varandas abertas, e todo mundo podia vir e observar, não podia se sentar à mesa e participar da festa, mas olhava e via, todo mundo ficava sabendo da festa. Né? Se sobrasse alguma coisa, alguma comida, aí, se o anfitrião quisesse oferecer, oferecia. Né? Então, continuando, né? Ele teve a ideia e mandou o convite, Jesus não aceitou o convite. Então, quem conta toda essa narrativa, né, tudo que aconteceu, o desenrolar, é Amélia Rodrigues. É esse espírito fantástico que eu já falei para você. É lá no livro Primícias do Reino, por Amélia Rodrigues. É uma psicografia do Divaldo Pereira Franco. Né? A Rede Viva de Magdala. Não sei se você já leu. Né? Então, aí conta exatamente, né, por que Jesus falou a parábola. E aí então fala que o almoço, então, Jesus chega na companhia de 2 discípulos, mas ela não fala quais o nome desses discípulos. Aí ele chegou, ele foi recebido com risos de alegria, né? Mas era assim, uma alegria meio falsa.
assim, eu deduzo pelo desenrolar da história, né? Que ele não foi ele convidou porque ele tinha interesse. Não que ele admirava Jesus, nada disso. Ele era arrogante, orgulhoso. Aí tá. Começaram então se acomodar, né? Cada um naquelas mesas, e as mesas eram diferentes. Eu vi mais ou menos uma pesquisa que eles ficavam de lado e os pés ficavam para fora e eles se debruçavam assim para comer. E é uns costumes estranhos, mas naquela época, né, até eu ia notar o nome dos tipos de mesa que eles utilizavam, né, para comer. Eram os costumes deles. E nas festas, quando o anfitrião convidava alguém importante, eles faziam umas honrarias para a pessoa. Ou davam um beijo na testa, ou davam um beijo nas mãos, ou mandavam lavar os pés. Era o costume deles. Só que Jesus chegou e ele não fez nada disso. Então não era de bom gosto ele receber Jesus. Ele só se aproveitou da ocasião para ele poder ganhar notoriedade mais ainda, né, do que ele achava que possuía, né? E daí ele não fez nada disso, sabe? Tratou Jesus assim com uma certa frieza. Tanto é que o almoço aconteceu assim, ao som de músicas melodiosas, de harpas, né? Mas assim, meio triste, sabe? Um lugar assim, porque ninguém conversava muito um com o outro, sabe? De vez em quando um olhava para o outro meio desconfiado, né? E ele olhava para Jesus, e Jesus observando tudo, né? Prestando atenção em tudo. Porque Jesus já conhecia, né? Que ia no coração de cada um, principalmente o coração dele, né? E aí transcorreu tudo muito bem, sabe? Quase no final do banquete, o que acontece? Então eu veio e disse: já é hora de seguir. E o caminho tortuoso mostrou as pedras e os espinhos. E quando eu vejo assolar os nossos braços, os teus olhares solas nos montes, só disse: ouvi-me, então vimos, porque ninguém existe ao ser chamado. Olhamos até a mãe que nos abriga, o seu amor, havemos de amar. E ao final da luta, na terra que estamos esperando, e erguerá a voz ao Pai comigo. Então dirás: eis os teus filhos em paz. Então vimos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Então, antes de terminar o banquete, né, o almoço, já estava todo mundo quase terminando, de repente, algo aconteceu. E aí, uma mulher chega na festa. Chega e entra assim, sem pedir, né? Ela chegou, entrou, porque era aberto para todo mundo. E ela se preparou para ir. Ela foi, os cabelos compridos, assim, né?
assim, o rosto, assim, bem corado, como se alguém tivesse, assim, ofegante, né? Ela chegou quase correndo ali e foi um alvoroço, porque tinha mais pessoas também ali observando aquele almoço, e ela chegou e entrou e parecia que estava procurando alguém. De repente ela vê Jesus, se ajoelha nos seus pés e começa a chorar. Chora copiosamente, chora, e as lágrimas caíam nos pés de Jesus, e ela enxugava aqueles cabelos, enxugava aqueles pés de Jesus. E depois que ela enxugou, ela tirou da bolsa um óleo perfumado, né, que eles usavam naquela época, que era muito caro, e aí despejou tudo nos pés de Jesus. E aí untou os pés, sabe? Depois deu um beijo, deu vários beijos no pé de Jesus. E aí todos ficaram assim, abismados com aquilo, né? O anfitrião, que era o dono da festa, que era o Simão, ele ficou estarrecido, porque ele conhecia aquela mulher. Então, aquela mulher, ela vivia da prostituição. Então, era Maria de Magdala, aquela famosa, né, que tinha 7 espíritos que ela assediava, tudo que a gente conhece. E aí, ele teve um ímpeto de expulsá-la de lá, mas parece uma força poderosa reteve ele lá, sabe? E ele não teve tempo de fazer nada, porque tudo aconteceu assim muito depressa, né? Aí ele ficou, o povo ficou, sabe, assim, murmurando, né? Como que uma mulher daquela entra naquela casa, daquele jeito, né? E ainda vai abraçar e beijar os pés de Jesus. E daí então, Jesus observa e não fala nada. Ele fica quieto, observando. E Simão, depois dessa reação que ele teve, ele pensou, mas não falou nada. Ele murmurava, ele falava assim, se esse realmente fosse um profeta, ele saberia que mulher é essa que entrou aqui e está fazendo uma cena dessa, né? Essa pecadora, ele conhecia, todo mundo chamava ela de pecadora por causa da profissão que ela tinha, né? Só que quando ela foi nessa casa, nesse momento, ela já havia se encontrado com Jesus antes. O livro conta muito bem a história. Ela era assim, ela vivia, ela era de má vida, né? Ela vivia da prostituição, mas ela não era feliz. Como muitas que vivem, a gente sabe que são tristes. E ela tinha um coração muito generoso, porque apesar de ela ter ganhado muito dinheiro, né, com essa profissão, ela ajudava muitas pessoas, né? Então ela dava ordens para os seus serviçais. Sempre que alguém chegasse na casa pedindo, era para ajudar, era para ver esporte e ajudar. Então ela tinha esse coração generoso. E ela queria sair dessa vida, né? Ela não era feliz. E aí ela ouviu falar de Jesus e foi então se encontrar com ele antes desse episódio. E lá chegando, Jesus expulsou aqueles 7 espíritos malignos que atormentavam aquela mulher. Então, esses espíritos já faziam muito tempo que envolviam essa mulher, sabe? Então ela sofria muito com a influência perniciosa desses espíritos. E ela, depois que ela saiu de lá, dessa conversa que ela teve com Jesus, que ele libertou ela desses espíritos, ela foi embora muito alegre, feliz, e se transformou. Ela mudou completamente a vida dela, ela já não era mais aquela pessoa. Então, ela ficou sabendo dessa festa, né? E ela conhecia Simão, todo mundo conhecia ela. Aí ela pensou, bom, é um momento de eu ir e agradecer a Jesus pela libertação que eu recebi. Em sinal de gratidão, eu vou. E não pensou 2 vezes, e foi. E aí o que aconteceu, né? Quando as pessoas não sabiam que ela já tinha se transformado, não achavam que ela era ainda aquela pessoa. Por isso que o passado da gente é terrível, né? É difícil a gente a pessoa levar uma vida depois de tantas coisas que aconteceu no passado. Então, por isso que Jesus traz essa história para a gente poder pensar, né? E ela já tinha se transformado, e ela queria que todos soubessem do seu renascimento, né? Porque depois que ela conheceu Jesus, ela nunca mais foi a mesma pessoa.
E tanto é que ela furou o cerco, não teve medo, porque ela poderia ter sido apedrejada, né? E ela foi assim mesmo, sabe? E fez o que ela tinha que fazer, agradecendo, sabe? Aquilo tudo foi um sinal de gratidão a Jesus por ter libertado ela e devolvido uma vida melhor para ela, com esperança, né, de um novo porvir. Aí então essa cena que vocês estão vendo. Então aí ela conta que as lágrimas caíam sobre os pés de Jesus, enxugados com a pasta cabeleira. Depois pegou o óleo perfumado, que ele levava, e despejou dos pés de Jesus, que foram balsamizados com um piedoso carinho. Então, quando Simão fala, se ele soubesse quem está aí, ele não teria recebido, porque é uma pecadora, como é que vai permitir uma coisa dessa? Então, ele pensou mesmo, né? Certamente não é profeta. E aí Jesus, conhecendo o seu coração, sabia do seu pensamento, falou para ele: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Então é o que ele fala, resmungando: se este fora profeta, nem saberia quem e qual é a mulher que o tocou, pois é uma pecadora. Jesus olhou serenamente para Simão com tanta pureza e indagou: Simão, tenho uma coisa para dizer-te. E ele fala: diz-me o mestre. Então, é aí que Jesus conta a parábola. Então, que vale a pena a gente voltar a ler, porque aí agora é um outro entendimento, né? Então, aí ele fala: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo eles com que pagar, generosamente perdoou ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. E Jesus respondeu: depois Jesus, julgaste corretamente. Então é claro, se um devia 500, que foi perdoado, e o outro devia só menos, bem menos, né? Porque diz que quem devia 500 denários, denário era a moeda que usava naquela época. Era assim, como se fosse... Que tinha um valor muito... Uns 2 anos de trabalho, era coisa grande. E quem devia 50, bem menos. Mas o credor equiparou as 2 dívidas e perdoou os 2, porque nenhum dos 2 tinha dinheiro para pagar. Perdoou os 2. Então, quem que ia amar mais o credor? É claro que quem devia mais, ficou muito mais feliz, né? Aí, bom, Jesus disse: julgaste corretamente. Aí, ele olha para a mulher que ainda estava ajoelhada nos seus pés e fala: vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo. E ela, contudo, desde que entrei, não tem cessado de me beijar afetuosamente os pés. Por esta razão, te digo: perdoados serão os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então aí encerra a parábola, né? Então foi por isso que Jesus aproveitou o momento para desmascarar esse falso conhecedor da lei, né? Ele conhecia, mas ele, por dentro, ele não praticava. Porque ele não teve compaixão, não teve piedade, ele não tinha, isso já passava longe dele. Então, ele só julgava, ele julgou a mulher que entrou lá. Só que ela entrou e o tempo todo ela estava ali, com sinceridade no coração. Ela foi agradecer a Jesus, porque ela já tinha se transformado, né? E ele, como ele conhecia, que ele já havia estado na casa da mulher, então ele sentiu vontade de expulsá-la de lá. Mas ele não fez isso porque ele pensou: se eu expulsar ela, vai fazer um escândalo danado, vai ser pior, né? Então vou ficar quieto. Aí, então aí ele olha para Maria e fala: os teus pecados são perdoados, vai em paz. Ele levanta, pega as mãos de Maria, né? E fala: os seus pecados são perdoados, vai em paz. E ela sai alegre e feliz, porque ela já tinha se transformado. Sai
E o que acontece depois? Ela vende tudo que tinha, sabe? E vai ajudar as pessoas necessitadas. Onde ela via que Jesus estava, ele estava por perto, ajudando. Então ela foi embora de Magdala, sabe? Ela foi completamente, mudou completamente a sua vida. E foi ajudar. Até o final, né, da sua vida, que lá no livro Humberto de Campos, e aí mesmo, né? Fala que quando Jesus ressuscita, né, igual a gente estava falando hoje, ele aparece primeiro para ela. Você vê? Aparece primeiro para ela. Então, é assim, é um amor tão grande que ela tinha, né, que olha, cobriu a multidão de pecados. Que todo mundo falava que ela tinha. Ela vivia daquela forma devido às circunstâncias que obrigavam a ficar agir daquela maneira. Mas ela tinha um coração brando, pacífico, gostava de ajudar muitas pessoas. O amor fluía de dentro dela, no auxílio, né, no servir. E isso aí foi um dos fatores que ajudaram, né? Tanto que depois ela passou a seguir Jesus, as caminhadas do Mestre, ela seguia junto, né? Junto com Maria, mãe de Jesus também, né? Eram amigas. Então, a gente é capaz de se transformar, a gente é capaz de mudar, né? Como estávamos falando, né, a Vivi, o Alexandre, sobre a reforma íntima. Então, sempre existe uma chance, né? Sempre existe uma oportunidade para a gente se transformar, para a gente se renovar. E a gente precisa trabalhar, né? Porque o amor existe dentro de cada um de nós, o amor é latente. Mas por vezes a gente não consegue ainda trabalhar eles da melhor maneira. Fazer um refinamento, né? Para que a gente encontre assim Jesus, encontre o mestre dos mestres. Né? Então não importa o passado, importa o presente. Não importa quantos passos deu para trás, importa o quanto vai dar para frente, né? E esse problema do passado é muito forte e atrapalha muito a vida das pessoas. Né? Tanto é que ela tinha mudado já, ela vivia ajudando as pessoas. E quando Jesus aparece para ela, que ela corre para contar, os apóstolos não acreditavam, né? Aqueles que estavam lá com Maria de Nazaré. E eles falaram assim, como que vai aparecer logo para ela? Não, isso daí não é verdade, eu não creio nisso. Né? E só que Maria abraçou ela e disse, eu creio, minha filha, eu sei que você viu. E de fato, depois, ele apareceu para todo mundo. Né? Então a pessoa fica com um estigma assim, do passado. Mesmo que você procure mudar, né? É difícil porque as pessoas ficam o tempo todo lembrando que você foi, eles não lembram o que você está sendo agora. Então o dia mais importante, né? Como a Teresa Calcutá dizia, o dia mais importante da tua vida é hoje. Né? O ontem não nos interessa mais, né? E o amanhã a gente nem sabe se virar. Então a gente tem que viver o hoje como fosse o dia mais importante, o último dia da nossa vida, o dia mais importante da nossa vida. Isso é fundamental. Essa parábola nos traz de cunho moral isso aí, né? Que a gente tem que... Por isso que Jesus dizia, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Vós, se quiserdes, fará muito mais daquilo que eu já fiz. Ver o quão importante nós somos para o universo. Para fazer com que esse mundo progrida e evolua. Então vamos ao sentido da parábola, né? Que todos já sabem, mas vamos... Quem é o credor da parábola, né? É claro, Deus. Né? É aquele que perdoou, que equiparou as dívidas e perdoou. Então o credor é Deus. Deus e os dois devedores, né? Na parábola simboliza Simão e Maria. Mas nós também não seríamos devedores perante as leis de Deus? Porque nós ainda transgredimos muito as leis de Deus. Então nós também somos considerados pecadores, devedores, né? Todos os dias chuvas de misericórdias caem sobre nós.
E nós, muitas vezes, nem sequer agradecemos, né? Quantas coisas a gente ainda faz e que a nossa própria consciência nos acusa. Então, todos nós que transgredimos as leis de Deus ainda. Uns devem mais, outros devem menos, como na parábola. Um devia pouco, outro devia mais. Mas para Deus não importa. Não existe aquele que tem pouco pecado, que tem muito pecado. Nessa parábola ele mostra que Deus equipara, desde que você apresente o desejo de mudar, de se transformar. E pratique exatamente aquilo que você aprende, né? Porque não adianta você se arrepender, bater a mão no peito e continuar fazendo tudo errado. Agir como a gente fariseu. estava falando sobre a reforma íntima, né? Então, é nesse sentido que Deus equipara as dívidas. Então, quem mais perdoou ali? Então, quem mais amou ali na parábola? A mulher. A mulher que chorou o tempo todo. Ela teve gratidão, ela teve sinceridade. Jesus conhecia o seu coração. Por isso ele falou, teus pecados são perdoados. Vai em paz. Essa daí eu quero que todos cantem, porque nós cantamos ontem na reunião e foi muito bonito. Peço desculpas tantas vezes, tantas vezes eu não sei o que dizer, quando você me vê chorando. Nosso amor sempre continuará tentando, coisas que eu digo sem querer. Digo sem querer, Eu não quis te ofender. não quis te ofender. São coisas que eu digo sem querer, mas eu amo você. Amamos vocês. Onde o amor envelhecer e perder a paz, e você sentir que já não aguenta mais, você tem que dar para sempre renovar, e não pensar que mais um dia vai durar, pois sempre durará. Sempre durará. E a tempestade resistirá. O amor dos céus pode cumprir. Amor de Deus coisas que eu digo sem querer. Digo sem querer, Eu não quis te ofender. não quis te ofender. São coisas que eu digo sem querer, mas eu amo você. Amamos todos vocês. Nós te amamos. Nós também te amamos. Bom, Essa aí, música fala do perdão, né? É aquilo que Jesus fez com a mulher pecadora. E às vezes a gente fala coisas que não deveria ter falado, né, Clóvis? Quando a gente vê, a besteira já foi feita. E depois a gente vai remoendo aquilo para casa. E a gente não queria ofender, mas naquele momento a gente falou com a emoção, né? Então que a gente pense assim um pouquinho mais. E como a música fala, coisas que eu digo sem querer, mas eu amo muito vocês. às vezes no momento de exaltação, né, Isso. de querer defender uma ideia, né? A gente acaba. A gente acaba ofendendo, às vezes, né? Fala Eu coisa acho muito bonito que não deveria o Carlos falar. e a Célia, né? Eles viraram um obsessor um do outro, né? E hoje, por sinal, ela fez a palestra e ela escreveu assim, de forma assim, inadvertidamente, escreveu as milícias do reino na palestra.
Falei, meu Deus, se você falar isso, o Carlos Magno vai te Eu não amar. sei, eu fui fazer, citar o livro, As né? primícias, E né? aí As saiu primícias. na hora de digitar, falei, meu Deus do céu, milícia é bandido. Eu falei, olha, o Carlos é militar, ele vai mandar te prender. As primícias do livro. Falei, meu Deus do céu, olha o que tesoura aí, né? Aí a parábola fala de 2 tipos de devedores, né? Só bem rápido pra gente Encerrar. encerrar. Um devedor, ele era orgulhoso e egoísta. Ainda se encontrava cego para suas imperfeições e se achava acima da lei. Quem era esse? O Simão. Né? Ele também era devedor, mas ele se achava justo, porque ele conhecia a lei, então ele se achava que estava acima de todo mundo. E ele não reconhecia as suas imperfeições, por quê? Por causa do orgulho, que muitas vezes faz com que a gente não enxergue os defeitos que a gente ainda tem. Né? A gente abaixa a cabeça e acha que é uma pessoa muito virtuosa. Né? A gente tem, claro, as nossas virtudes, mas não são muitas, né? A gente tem que reconhecer que tem muitos defeitos também. Tem muitas falhas a corrigir. O outro devedor já consegue reconhecer os seus equívocos e, portanto, age com humildade e gratidão. É aquela mulher que era mal vista na sociedade, né? Todos falavam dela, era pecadora de Magdala. Então ela reconheceu que realmente era pecadora, foi atrás de Jesus e se redimiu, e mudou de vida e se transformou. Então, e a parábola mostra a grandeza do amor de uma mulher pecadora, mas que muito amou. Por isso, seus pecados foram perdoados. Jesus então estava mostrando a força da gratidão. Como é bom a gente ser grato a Deus, a Jesus, por tantas bênçãos que nós recebemos constantemente, todos os dias, diariamente, constantemente. Então, essa parábola traz ensinamentos muito importantes, que a gente vai destacar aqui agora. Ela fala da misericórdia divina, né? Que para Deus não existe aquele que deve muito e aquele que deve pouco. O que importa para Ele é o coração. É o desejo sincero de mudança. Porque não importa quantas coisas erradas nós fizemos no passado. É claro que a gente precisa ressarcir aqueles débitos, porque Deus nos oferece nova oportunidade. E isso é misericórdia divina. Nos oferecer sempre novas reencarnações para que a gente possa refazer a caminhada. Porque o que é bacana no Espiritismo é que a gente não volta para trás. A gente só caminha para frente. Sabe, a gente pode parar, estacionar por um tempo, pela nossa rebeldia, pela nossa acomodação, em não querer trabalhar, em não querer conhecer coisas novas, né? Mas o progresso vive em todo o universo, né? A lei do progresso existe e chega um determinado momento que a gente precisa caminhar. E aí vem o quê? Para fazer a gente sair da inércia? A dor. Às vezes a gente é preciso ter uma dor muito forte para poder se levantar e continuar a caminhada, porque a gente se acomoda. E a gente não quer mudança. Porque mudança vai mexer com o nosso coração, vai mexer com o nosso orgulho, vai mexer com a nossa vaidade, vai mexer com muitas coisas aqui que a gente não quer. E dói, né? A gente quer que fique do jeito que está. Mas aí chega um momento, vem a dor. Não, você vai ter que ir. O progresso está aí, minha filha. A fila anda. Então você tem que ir. Mas esse negócio de voltar para trás, não. Isso é maravilhoso. Saber que tudo que a gente conseguiu conquistar, nossa bagagem moral, espiritual, nunca vai se perder. Nunca. A gente só vai caminhando para frente. E para o alto. Então, a misericórdia divina, perdão, a importância do perdão, como é importante a gente perdoar, porque a gente sempre deseja ser perdoado,
Nós vimos a alegria daquela mulher que foi perdoada por Jesus. Né? E por que, se a gente é perdoado o tempo todo, por que a gente não pode oferecer o perdão ao nosso irmão? Por que só a gente quer receber? Então, porque o perdão nos liberta. Então, se a gente quer crescer e progredir, a gente precisa aprender a perdoar. Aí fala da gratidão, que é muito importante reconhecer, né, todas as benesses que Deus nos oferece e ser grato o tempo todo, ser grato a um amigo, ser grato a um pai, a uma mãe, ser grato à natureza. Quantas coisas boas Deus nos concede o tempo todo. É o sol que nos aquece, que vivifica nossas almas, né? É a chuva, é o vento, são as flores que perfumam a nossa estrada nessa terra, os animais, nossos irmãos. Enfim, há muitas chuvas de misericórdias que Deus nos concede a toda instante. Então nós temos que exercer o quê? A gratidão, sermos gratos por tudo isso. A humildade, né? Quem é humilde reconhece que precisa melhorar. Quem não tem humildade é difícil de melhorar, porque ele acha que ele está acima dos outros, né? Como aconteceu com Simão. Ele se achava que não tinha pecado nenhum, porque ele conhecia a lei, né? Ele se achava justo. Então, o orgulho nos cega. O orgulho nos afasta de Deus. E a humildade nos aproxima de Deus. Tanto é que é uma das virtudes mais bonitas que existe. Por isso que Jesus, quando nasceu, ele veio nascer lá junto com os animais, na pobreza, né? Não que a pessoa humilde tem que ser pobre, mas só que na simplicidade. Porque o que é humildade? É ter simplicidade de coração. A pessoa pode ser rica e ser humilde, né? A pessoa pode ser pobre e ser orgulhosa, né? Então, é a humildade, porque só a humildade que vai fazer com que a gente reconheça que precisa mudar, reconheça que tem defeito. A compaixão. Jesus não teve compaixão daquela mulher? Então, e de todos aqueles que andavam com ele buscando a cura? Compaixão. E nós temos que aprender a ter compaixão também. E aí lá no Evangelho tem um texto que fala que a compaixão é um sentimento, é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Porque a compaixão faz com que a gente crie aquela empatia, né? Se coloque no lugar do outro. E a gente vai ajudar aquele que precisa. Entende o problema dele. Busca se colocar no lugar dele para poder entender e ajudar. E agora vem uma reflexão para todos nós, né? A gente vai responder depois na nossa própria mente. Que tipo de devedores somos nós? Porque todos nós somos devedores. Né? Ainda. Que tipo de devedores somos nós? Será que já estamos agindo como essa mulher, né? Maria de Magdala, que reconheceu seus erros, né? E já consegue ter gratidão a Jesus, não só nas palavras, mas no seu gesto cotidiano, da vida prática. E não basta a gente apenas reconhecer, é preciso trabalhar, é preciso agir. E ela já estava fazendo isso. Então, onde que a gente se enquadra? Lá naquele que achava que não devia nada, né? Que se acha justo acima de todo mundo, não tem nenhuma vontade de mudar, porque se acha que está, porque conhece a lei, então ele acha que está bem. Ou como uma mulher que muito amou e por isso seus pecados foram perdoados. Então,
nos traz o ensinamento principal. A misericórdia divina é infinita. Jesus veio nos apresentar um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus que nos educa, não um Deus que nos castiga. Por isso Ele sempre vai estar do nosso lado. Sempre. Nós nunca vamos ficar abandonados. Isso que é bom saber. Porque, afinal de contas, somente o amor cobre a multidão de pecados. Então, sigamos em paz da nossa caminhada, sabendo que jamais estamos sozinhos. Deus está sempre do nosso lado. E Jesus sempre nos chamando. A Ivonês, né? Você recitou uma poesia esses dias que eu não estava. Foi você aqui, Maria? Foi. Você poderia fazer para nós novamente? Eu não estava, então eu tenho o direito de... Então, você vai fazer, eu vou fazer o fundo musical. Tá vendo? Daqui uns dias você que veio da Bahia também vai nos dar esse privilégio aí, tá? Aqui todo mundo tem oportunidade. Ivana, isso. Eu confundi que lá também tem Ivonês lá. Não, tá pra ouvir lá? Tá. Antes da poesia, né? Naquela ocasião, eu pedi para que nós mentalizássemos a nossa praia, belíssima aqui, né? Esse canto assim que é tão aprazível para mim. Eu vim de tão longe, hoje mesmo tornei a me perguntar o que me trouxe para cá, né? E a propósito, eu vou dar uma subidinha que dia 6 eu vou embora, tá? Mas depois eu volto. E eu também lembrando que há mais de 2000 anos não era possível nós nos reunirmos assim, né?
Eu digo nós porque quem sabe que nós estávamos lá, né? Com certeza. Alguns de nós, ou todos nós, nos reuníamos em cavernas, né? Amedrontados. E hoje nós temos o privilégio desse espaço aberto, né? De nos banquetearmos com as palavras de Jesus, né? Então, a poesia, eu estou me arrepiando, pode ir. A poesia é Deus de Casimiro de Abreu, tá? Então vamos mentalizar a figura amiga de Jesus. E a poesia fala assim: eu me lembro. Era pequeno e brincava na praia. O mar bramia e, erguendo o dorso altivo, sacudia a branca espuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento: que dor orquestra, que furor insano, que pode haver maior que o oceano, ou que seja mais forte que o vento? Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos, maior que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, meu filho, é Deus. Que Ele nos proteja, nos guie, nos dê sempre sabedoria, fortaleça nossos corações e nos ajude na nossa caminhada. Então já foi uma prece, né? Então a gente agradece a atenção de todos vocês e nos ouvir até agora, né? E a gente fica muito feliz de poder estar aqui recebendo esse alimento para a nossa alma. Muito obrigada Obrigado mesmo. a todos pelo carinho, tá? Nós agradecemos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Deus que abençoe a todos, né? E amanhã nós sejamos melhores do que somos hoje, né? A cada dia melhor que antes. Sabemos sempre que hoje é o dia mais importante da nossa vida, né, Carlos? Meus irmãos, quantos ensinamentos. Eu queria só destacar, eu ia destacar outros, mas depois de tudo isso, um pontinho só. Nós precisamos nos conhecer. Olha a pergunta que a Célia fez no final: em que lugar nós estamos? Se nós não nos conhecermos, nós não temos condições de melhorar. Maria de Magdala se conhecia, Simão não. Pessoal, então, já fizemos as orações. Vamos passar então para a quarta parte da nossa reunião de hoje. Convidamos os médiuns passistas para se dirigir ao local dos passes. Nos mantenhamos em paz, em oração, em pensamento. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, e venturas mil estás. Venha, Nazareno, esse mundo consolar. Vem com seu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastar para o mundo a guerra.
pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar.